Ela estava grávida de 8 meses quando o marido apareceu com outra mulher e pediu o divórcio. Mas o que ele não imaginava é que Agatha já sabia de tudo e tinha um plano que destruiria a vida dele para sempre. Antes de começar, inscreva-se no canal, porque aqui você encontra histórias de mulheres que transformaram a dor em poder. E comenta aqui de que cidade você está assistindo. Eu adoro saber até onde essas histórias chegam. Agatha tinha 34 anos e vivia em Porto Alegre quando tudo desmoronou. 8 meses de gravidez, barriga enorme, pés inchados, insônia constante. Ela estava no sofá da sala quando ouviu a chave girar na porta. Era o marido. Mas ele não veio sozinho. Camila entrou logo atrás dele. A melhor amiga de Agatha, 22 anos de amizade, viagens, confidências, segredos compartilhados. Elas tinham crescido juntas. Camila era a madrinha do casamento. Estava presente em cada momento importante da vida de Agatha. E agora estava ali, segurando a mão do marido dela. Agatha sentiu o coração desacelerar. Não era medo, era reconhecimento. Como quando você vê algo terrível acontecer e percebe que lá no fundo já sabia. Os sinais sempre estiveram ali, as mensagens apagadas, os atrasos, as desculpas. Ela apenas não quis ver. Agatha, a gente precisa conversar, disse o marido. A voz era firme, quase irritada, como se ela fosse um obstáculo inconveniente. Ela não respondeu, apenas olhou, primeiro para ele, depois para Camila. A barriga de Camila estava levemente arredondada. Agatha percebeu na mesma hora. Eu quero o divórcio. Ele continuou sem rodeios. A gente não funciona mais. Você sabe disso. Não adianta fingir que está tudo bem. Camila desviou o olhar como se estivesse envergonhada, mas não soltou a mão dele. Ela está grávida também, ele completou, como se estivesse falando de algo inevitável, natural, até romântico. A gente se ama de verdade. Você vai entender com o tempo. É melhor assim. Agatha respirou fundo. Sentiu o bebê chutar dentro dela, forte, como se estivesse reagindo à tensão. Olhou para o marido, depois para Camila, e então fez algo que ninguém esperava. Ela sorriu. Não foi um sorriso de felicidade, foi um sorriso frio, calculado, quase perigoso. Tudo bem, disse com uma calma que assustou até ela mesma. Eu assino. O marido piscou, confuso. Esperava gritos, lágrimas, súplicas, drama. Esperava que ela implorasse, que se ajoelhasse, que pedisse uma chance. Mas Agatha apenas pegou o celular com as mãos firmes e ligou para o advogado. Pode preparar os papéis do divórcio, disse ao telefone, olhando diretamente nos olhos do marido. Eu aceito todas as condições. Quero resolver isso rápido. Ele ficou parado sem entender. Camila também parecia surpresa. Aquilo não estava no roteiro que eles imaginaram. Sério? Ele perguntou desconfiado. Você vai aceitar assim, sem brigar? Sim, eu vou assinar, mas com uma condição. Qual? Eu escolho o advogado. E você aceita o que eu propor. Ele deu de ombros, arrogante. Tanto faz. Eu só quero que isso acabe logo. Agatha assentiu. Então está combinado. Eles saíram naquela mesma noite. Levaram as malas que já estavam prontas. Camila lançou um último olhar para Agatha, talvez esperando alguma reação, mas Agatha apenas fechou a porta e ficou sozinha. Grávida de 8 meses, traída pelo marido, abandonada pela melhor amiga, mas não estava chorando, porque Agatha sabia de algo que eles não sabiam. Algo que tinha descoberto 2 semanas antes, e esse segredo mudaria tudo. 3 semanas antes do pedido de divórcio, Agatha tinha recebido uma ligação estranha. Era do banco. Uma atendente educada, mas firme, querendo confirmar um empréstimo de R$200 mil feito em nome dela. A senhora solicitou esse crédito na última segunda-feira. Só precisamos confirmar alguns dados antes de liberar o valor. Agatha sentiu o corpo gelar. Eu nunca pedi empréstimo nenhum. A atendente hesitou. Mas está tudo aqui. Nome completo, CPF, comprovante de renda. Foi aprovado ontem. Deve ser engano. Agatha insistiu, tentando manter a calma. Ou fraude.
Eu não autorizei nada. A ligação terminou com a promessa de uma investigação interna, mas Agatha não conseguiu parar de pensar nisso. 200 mil reais. Quem faria um empréstimo em nome dela? E como? Nos dias seguintes, começaram a chegar cobranças, mensagens de bancos diferentes, cartões de crédito que ela nunca tinha visto, financiamentos que nunca autorizou, contas bloqueadas. Seu nome estava sujo em 3 instituições financeiras. Agatha não contou nada ao marido. Algo dentro dela dizia para não confiar nele. Então, ela começou a investigar sozinha. Vasculhou documentos, acessou extratos bancários antigos, conferiu assinaturas e foi então que percebeu. Ele tinha acesso a tudo: senhas, documentos digitalizados, aplicativos bancários. Durante anos de casamento, ela confiou, compartilhou tudo. E ele usou isso contra ela. Descobriu que nos últimos 8 meses, o marido tinha aberto 3 linhas de crédito usando o nome dela. Comprou um carro importado, pagou viagens internacionais, financiou reformas em um apartamento que ela nem conhecia. Tudo sem ela saber, tudo enquanto a enganava. Mas o pior ainda estava por vir. Agatha foi até a casa da mãe. Dona Neuza, 72 anos, viúva, sempre foi uma mulher de fé e confiança cega na família. Ela morava na mesma casa há 40 anos, um sobrado simples, mas era tudo o que tinha. Quando Agatha perguntou casualmente sobre finanças, a mãe baixou os olhos e suspirou. Filha, eu preciso te contar uma coisa. Agatha sentiu o estômago apertar. O que foi, mãe? Eu hipotequei a casa. O mundo parou. Como assim? Ele me pediu, Dona Neuza disse com a voz trêmula. Seu marido disse que era para investir num negócio grande, que ia dobrar o dinheiro em 6 meses, que depois eu teria uma vida tranquila. Eu confiei nele, Agatha. Ele é seu marido. Ele é da família. Agatha sentiu as lágrimas subirem, mas não deixou cair. Quanto, mãe? 350 mil reais. Agatha encostou na parede sem ar. A casa onde cresceu, onde aprendeu a andar, onde o pai morreu, onde a mãe envelheceu, estava nas mãos do banco. E o dinheiro sumiu. Gasto em restaurantes caros, hotéis de luxo, presentes caros. Para Camila. Agatha abraçou a mãe e prometeu que ia resolver. Mas por dentro estava fervendo. Não era só traição, era destruição calculada, crueldade financeira. Ele não estava apenas saindo da vida dela, estava arruinando tudo. Agatha voltou para casa naquela noite e não disse nada. Apenas observou o marido enquanto ele jantava distraído, mexendo no celular, rindo de alguma mensagem, provavelmente dela, de Camila. Foi então que Agatha entendeu. Ele achava que ela era burra, achava que nunca descobriria, achava que ia sair impune com a amante grávida, com o dinheiro roubado, com a vida nova. Mas Agatha não era a mulher ingênua que ele pensava. No dia seguinte, ela procurou um advogado especializado em crimes financeiros, um homem sério, experiente, que já tinha visto de tudo. Ela contou toda a história, mostrou provas, extratos bancários, contratos forjados, mensagens que ela recuperou do celular dele enquanto dormia. O advogado ouviu tudo e então disse, com um meio sorriso, ele se ferrou. Agatha juntou tudo, documentos assinados digitalmente sem autorização, gravações de ligações do banco confirmando fraude, conversas entre ele e Camila planejando os gastos, até fotos das viagens pagas com o dinheiro roubado, e esperou. Quando ele finalmente apareceu com Camila para pedir o divórcio, Agatha já tinha tudo preparado. Assinar os papéis não era desistência, era isca. Ele estava caindo direto na armadilha, porque o que ele não sabia é que, ao aceitar o divórcio nos termos que Agatha propôs, ele estava assinando a confissão da própria ruína. Agatha assinou o divórcio em silêncio, na presença de um tabelião e do advogado dele. O marido estava ansioso, quase eufórico. Camila esperava do lado de fora, no carro. Ele mal leu os documentos.
Apenas assinou, um após o outro, confiante de que tinha vencido. O que ele não percebeu é que Agatha tinha incluído cláusulas específicas. Ela renunciava à pensão alimentícia, renunciava à divisão de bens, renunciava a qualquer direito sobre o patrimônio dele. Tudo o que ela pedia era a guarda total do filho e a separação total de dívidas. Ele assinou tudo sem desconfiar. Pronto, disse guardando a caneta. Agora a gente pode seguir em frente. Agatha olhou para ele com a mesma calma de sempre. Pode ir. Ele saiu daquela sala aliviado, convencido de que tinha se livrado de um peso. Mal sabia que tinha acabado de assinar a própria sentença. No dia seguinte, Agatha foi ao fórum. Protocolou 3 processos diferentes. O primeiro, ação de anulação de dívidas contraídas por fraude. O segundo, ação penal por estelionato, falsificação de documentos e apropriação indébita. O terceiro, pedido de bloqueio de bens e contas bancárias. Anexou todas as provas. Mensagens entre ele e Camila planejando os empréstimos. Prints de conversas, onde ele ria de como era fácil enganar a gata. Extratos bancários mostrando os gastos extravagantes. Gravações de ligações onde ele se passava por ela no telefone com atendentes de banco. O advogado de Agatha era implacável. Ele conhecia cada brecha da lei e usou todas. Em menos de 48 horas, o juiz determinou o bloqueio imediato de todos os bens do ex-marido. Carro importado apreendido, contas bancárias congeladas. Até o apartamento que ele tinha alugado com Camila foi bloqueado para penhora futura. Mas Agatha não parou por aí. Ela exigiu que o nome dela fosse limpo de todas as dívidas, já que foram contraídas por fraude comprovada. E conseguiu. O banco transferiu toda a responsabilidade financeira para ele. 200 mil reais de dívida, mais juros acumulados, mais parcelas atrasadas. Tudo voltou para o nome do ex-marido. A pontuação de crédito dele despencou. Ele foi incluído em cadastros de inadimplentes. Não conseguia mais alugar imóvel, abrir conta, fazer compras parceladas. Nada. E sobre a casa da mãe? Agatha entrou com um processo separado, provando que a hipoteca foi feita sob coação emocional e falsa promessa de investimento. Apresentou depoimentos. Mostrou que Dona Neuza tinha sido manipulada por alguém da família em quem confiava cegamente. A justiça suspendeu a execução da hipoteca. Dona Neuza não perderia a casa. O banco teria que buscar ressarcimento diretamente com o responsável pela fraude, o ex-marido. Agatha fez tudo isso em menos de uma semana, e ele não sabia de nada. Ainda achava que tinha vencido. Foi só no 10º dia após o divórcio que a ficha caiu. O ex-marido ligou para Agatha. A voz estava diferente, trêmula, desesperada. Agatha, o que você fez? Ela estava em casa, organizando o quarto do bebê. Respondeu com calma, quase indiferente. Fiz justiça. Meu nome está sujo, bloquearam tudo, eu não consigo nem pagar o aluguel. O advogado disse que você entrou com um processo criminal. Isso é loucura. Você está querendo me destruir. Agatha respirou fundo. Sentiu o bebê se mexer dentro dela. Eu não estou te destruindo. Você se destruiu sozinho. Mas eu sou o pai do seu filho. A voz dele soou patética, desesperada. Agatha não sentiu pena. Você deixou de ser pai no dia que escolheu ela, no dia que roubou minha mãe, no dia que usou meu nome para se dar bem. Agatha, por favor, a gente pode conversar. Não, não tem mais conversa. Você vai pagar por tudo o que fez, na justiça e na vida. E desligou. Ele tentou ligar de novo, mandou mensagens, implorou, ameaçou processar, mas Agatha bloqueou o número. Não ia mais desperdiçar um segundo da vida dela com aquele homem. 3 semanas depois, Agatha entrou em trabalho de parto. Sozinha, sem marido, sem amiga, sem ninguém esperando na sala de espera. Chamou um táxi às 2 da manhã, com uma mala pequena e o celular descarregado. A dor era intensa, mas ela estava estranhamente calma. O parto durou 12 horas. 12 horas de dor, exaustão, solidão. A equipe médica foi gentil,
Mas Ágata sentia o vazio. Nenhuma mão para segurar. Nenhum rosto familiar para olhar. Apenas ela e a dor. Quando o bebê finalmente nasceu, Ágata ouviu o choro e desabou. Não de tristeza, de alívio, de amor, de uma emoção tão grande que não cabia no peito. Era um menino, pequeno, perfeito, com os olhos fechados e os punhos cerrados. Só dela. Quando colocaram o bebê nos braços dela, Ágata olhou para aquele rostinho e fez uma promessa silenciosa. Você nunca vai passar pelo que eu passei. Nunca vai ser abandonado. Nunca vai conhecer a mentira que eu conheci. Eu vou te proteger de tudo. E ali, naquela sala fria de hospital, segurando o filho nos braços, Ágata entendeu que tinha perdido tudo. Mas agora tinha tudo o que importava. Os primeiros meses foram os mais difíceis da vida de Ágata. O bebê chorava todas as noites, cólicas, fome, desconforto. Ela não dormia mais que 3 horas seguidas. Acordava sobressaltada, exausta, com o corpo doendo e a mente confusa. O apartamento estava silencioso demais. Não tinha ninguém para ajudar, ninguém para dividir o peso, ninguém para dizer, vai ficar tudo bem. Apenas ela, o bebê e o barulho ensurdecedor da solidão. A mãe tentava ajudar, mas estava fragilizada. A traição do genro, a quase perda da casa, tudo isso tinha abalado Dona Neuza. Ela visitava a Ágata 2 vezes por semana, trazia marmitas, segurava o bebê por algumas horas. Mas Ágata via o cansaço nos olhos dela e não queria pedir mais. Então, fingia que estava tudo bem. Sorria. Dizia que estava se virando, mas por dentro estava exausta, quebrada. Às vezes, no meio da madrugada, com o bebê chorando e o corpo pedindo descanso, Ágata se perguntava se ia conseguir. O dinheiro começou a apertar. O processo contra o ex-marido estava em andamento, mas justiça demora. A pensão que ele deveria pagar nunca chegava. Ele alegava não ter condições, já que estava endividado. Ágata sabia que era mentira e má vontade. Ele só queria puni-la. As contas se acumulavam. Aluguel, luz, água, fraldas, leite em pó. Ágata tinha uma reserva pequena, mas estava acabando rápido. Precisava fazer algo. Precisava trabalhar. Mas como? Com um bebê de 3 meses, sem ninguém para deixar ele? Foi então que Ágata tomou uma decisão. Não ia esperar por ninguém. Não ia implorar pensão. Não ia depender de justiça lenta. Ia construir algo sozinha. Ágata sempre teve talento para confeitaria. Na adolescência, fazia bolos para festas de família. Todo mundo elogiava. Você devia vender isso, diziam. Mas ela nunca levou a sério. Tinha o emprego no escritório, tinha o marido que ganhava bem. Não precisava. Agora, precisava. Começou pequeno. Fez 3 bolos no fim de semana e anunciou em grupos de bairro no Facebook. Bolos caseiros feitos com carinho. Encomendas por WhatsApp. Ninguém respondeu no primeiro dia, nem no segundo. No terceiro, veio a primeira encomenda. Um bolo de chocolate para aniversário de criança. R$ 50. Ágata aceitou, mesmo sem saber se conseguiria. Fez o bolo de madrugada, enquanto o bebê dormia. Decorou com glacê simples, embalou com papel celofane. Entregou pessoalmente com o bebê no colo. A cliente elogiou. Disse que estava uma delícia. Pediu o número para encomendar de novo. E assim começou. 5 bolos no primeiro mês. Depois 10. Depois 20. Ágata trabalhava de madrugada. Acordava às 4 da manhã. Preparava as massas. Montava as decorações. Embalava tudo com cuidado. Entregava durante o dia com o bebê amarrado no sling. Era exaustivo. Tinha dias que ela chorava de cansaço. Mas não parava, porque agora tinha um motivo, tinha um filho, e não ia deixar ele passar necessidade. As clientes começaram a elogiar não só os bolos, mas a história dela. Ágata nunca contava tudo, mas deixava escapar fragmentos. Estou recomeçando. É só eu e meu filho agora. As mulheres entendiam. Muitas tinham passado por algo parecido e voltavam a comprar, indicavam para amigas. O boca a boca funcionou.
6 meses depois do parto, Agatha tinha uma clientela fixa, fazia até 30 bolos por mês. O dinheiro ainda era apertado, mas dava para pagar as contas, dava para viver com dignidade. Foi então que ela teve uma ideia: abrir um ponto físico, nada grande, apenas uma salinha pequena, 15 metros quadrados em um bairro tranquilo, perto de uma escola. O aluguel era barato. Agatha usou a reserva que tinha sobrado para reformar. Pintou as paredes de branco, colocou prateleiras de madeira, comprou 4 mesas simples e cadeiras de ferro. Transformou aquilo num café. Bolos, tortas, pães caseiros, café coado na hora. Simples, limpo, acolhedor. O café se chamava Recomeço. O nome era uma provocação, uma declaração, um lembrete diário de que ela tinha sobrevivido ao pior e estava construindo algo novo. A inauguração foi discreta. Apenas algumas clientes antigas, a mãe e algumas vizinhas curiosas. Mas nos primeiros dias, o movimento foi maior do que a gata esperava. As pessoas gostavam do ambiente, gostavam da comida, gostavam da história por trás. E foi ali, entre fornadas de bolo e xícaras de café, que Agatha começou a respirar de novo. O bebê crescia saudável. Ela pagava as contas em dia. Dormia pouco, mas dormia em paz. Pela primeira vez em meses, Agatha sentiu algo que tinha esquecido: esperança. E foi ali também que ela conheceu Daniel. Ele apareceu numa tarde chuvosa de terça-feira. Pediu um café e um pedaço de bolo de cenoura. Sentou sozinho, com um livro. Não conversava muito. Apenas agradeceu educadamente e ficou lendo. Voltou no dia seguinte, e no outro. Sempre no mesmo horário, por volta das 3 da tarde. Sempre a mesma mesa perto da janela. Agatha começou a reparar. Ele era discreto. Usava roupas simples. Tinha olhos gentis. Não flertava. Não fazia comentários invasivos. Apenas estava presente. Até que um dia ele olhou para o ambiente e perguntou: "Você fez tudo isso sozinha?" Agatha parou de limpar o balcão e olhou para ele. "Sim, é impressionante", ele disse com sinceridade. "Tem muita força nisso." Agatha sorriu, mas não respondeu. Não confiava mais em elogios. Não confiava em homens que pareciam gentis. Mas Daniel continuou frequentando o café. E aos poucos, sem pressionar, sem invadir, ele começou a conversar. Pequenas coisas. O clima, o bolo, o movimento do dia. E um dia, enquanto pagava a conta, ele disse algo que Agatha nunca esqueceu. "Eu sei o que é recomeçar do zero. Também passei por isso. E é difícil, mas você está fazendo bonito." Agatha olhou nos olhos dele. E pela primeira vez em muito tempo, não se sentiu sozinha. Daniel se tornou presença constante no café. Não de forma invasiva, mas natural. Ele aparecia sempre no mesmo horário, pedia o café, ficava 1 hora lendo ou trabalhando no notebook. Pagava, agradecia e ia embora. Simples assim. Agatha começou a reparar nos detalhes. Ele era educado com todo mundo, nunca reclamava, nunca pedia desconto, deixava gorjeta generosa. E tinha um jeito calmo, quase terapêutico, de estar presente sem exigir atenção. Um dia, o bebê estava no carrinho ao lado do balcão e começou a chorar. Agatha estava no meio de um pedido, com as mãos sujas de massa. Daniel se levantou, se aproximou devagar e perguntou: "Posso?" Agatha hesitou, mas algo nele transmitia confiança. Ela assentiu. Daniel pegou o bebê no colo com cuidado, como quem sabia o que estava fazendo. Balançou suavemente, fez uns sons baixinhos e o bebê parou de chorar. Agatha ficou observando, surpresa. "Você tem jeito com criança", ela disse. "Tenho um sobrinho. Cuidei muito dele quando era pequeno." Daniel devolveu o bebê e voltou para a mesa como se nada tivesse acontecido. Mas Agatha ficou pensando naquilo o dia inteiro. Aos poucos, eles começaram a conversar mais. Nada profundo. Apenas trocas leves. Até que um dia, numa tarde menos movimentada, Daniel perguntou: "Posso te fazer uma pergunta pessoal?" Agatha se enrijeceu um pouco. "Depende da pergunta." "Por que recomeço?" Ela respirou fundo. Podia ter inventado uma história bonita, mas decidiu ser honesta.
porque eu perdi tudo e precisei começar de novo. Daniel assentiu, sem julgar. Eu também. Ele contou que tinha sido casado, que a ex-esposa tinha traído ele com o sócio da empresa que eles tinham juntos, que perdeu o casamento, a empresa, os amigos, ficou sozinho, endividado, sem saber por onde recomeçar. Levei 2 anos para me reerguer, ele disse, e ainda tem dias difíceis, mas eu aprendi uma coisa. A gente é mais forte do que imagina. Agatha sentiu algo estranho no peito. Não era pena, era identificação. Pela primeira vez, estava na frente de alguém que entendia exatamente o que ela tinha passado. Eles conversaram por quase 1 hora, sem drama, sem autopiedade. Apenas 2 pessoas que tinham sobrevivido ao pior e estavam reconstruindo. Quando Daniel foi embora naquele dia, Agatha percebeu que estava sorrindo. Um sorriso verdadeiro. Fazia tempo que não sentia isso. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o ex-marido afundava cada vez mais. Agatha soube pelos autos do processo. O advogado mantinha ela informada. As dívidas tinham se acumulado de forma irreversível. Ele não conseguia emprego fixo porque o nome estava sujo. Não conseguia alugar apartamento. Vivia de favor na casa de um amigo. E Camila sumiu. Assim que o dinheiro acabou, assim que as contas começaram a chegar, assim que ele não tinha mais nada para oferecer, ela desapareceu. Levou o bebê e foi embora para outra cidade, para a casa dos pais. Bloqueou o número dele, apagou todas as redes sociais, cortou contato completamente. Ele ficou sozinho, sem dinheiro, sem casa, sem a mulher que destruiu um casamento para ficar com ele. Sem nada. Agatha não sentiu pena, sentiu justiça, mas a verdadeira surpresa ainda estava por vir. 3 meses depois da conversa com Daniel, o café estava indo bem. Agatha tinha contratado uma ajudante, uma moça jovem que precisava de emprego. O movimento tinha aumentado. Ela estava conseguindo guardar dinheiro pela primeira vez e Daniel continuava aparecendo. Mas agora ficava mais tempo, ajudava a carregar caixas, brincava com o bebê, conversava com Agatha enquanto ela preparava os bolos. Não era romance, ainda não. Era outra coisa, era parceria, era respeito. Era alguém que via Agatha como ela realmente era, forte, inteligente, capaz. Até que um sábado à tarde, quando o café estava quase vazio, Daniel disse: "Posso te convidar para jantar? Você, o bebê, sem pressão, só queria retribuir a gentileza de todos esses cafés que você me serviu." Agatha olhou para ele, viu sinceridade, viu paciência, viu alguém que não estava tentando apressar nada. "Tudo bem", ela disse, "mas eu escolho o lugar." Daniel sorriu. Justo. Eles jantaram num restaurante simples. O bebê ficou no carrinho, dormindo tranquilo. Conversaram sobre tudo. Trabalho, planos, sonhos pequenos. Daniel falou sobre o desejo de abrir uma livraria. Agatha falou sobre expandir o café, talvez abrir uma filial. Não teve beijo, não teve declaração. Mas quando voltaram, Agatha se sentiu diferente. Como se uma porta que tinha trancado há muito tempo estivesse começando a se abrir de novo. E foi exatamente nesse momento de paz, de reconstrução, de esperança renovada, que o passado bateu na porta. Literalmente. Era uma segunda-feira de manhã. Agatha estava preparando o café para abrir quando ouviu a campainha tocar. Olhou pela janela e congelou. Era ele. O ex-marido estava na porta do café. Magro, barba por fazer, roupas amassadas, olheiras profundas, irreconhecível. Agatha respirou fundo. Sabia que esse dia ia chegar, mas não imaginava que seria assim. Ela abriu a porta e o encarou. "Agatha, eu preciso falar com você." A voz dele estava diferente. Fraca, trêmula, quase irreconhecível. Não tinha mais a arrogância de antes, nem a firmeza, apenas desespero. Agatha cruzou os braços e ficou parada na porta. Não ia deixar ele entrar. Não ia facilitar. "Fala." Ele olhou ao redor como se tivesse vergonha de ser visto assim. "Aqui não. Por favor, podemos conversar em algum lugar reservado?" "Não. Fala aqui mesmo ou vai embora." Ele baixou a cabeça, respirou fundo e começou. "Eu errei.
Eu sei que errei. Eu perdi tudo, Agatha. Perdi o dinheiro, perdi Camila, perdi tudo. A voz dele começou a falhar. Ela me largou. Levou o filho e sumiu. Nem deixa eu ver ele. Eu tô morando de favor. Não consigo emprego. Não consigo nada. Meu nome tá destruído. Agatha não disse nada. Apenas esperou. Eu sei que você tem todo o direito de me odiar. Mas eu quero conhecer meu filho. Ele é meu também, Agatha. Você não pode me impedir disso. Foi aí que algo dentro de Agatha se acendeu. Não raiva, não ódio, apenas clareza absoluta. Meu filho, ela repetiu com uma calma perigosa. Você tem um filho, com a Camila. O filho que você escolheu quando me abandonou grávida de 8 meses. Lembra? Agatha, por favor. Não. A voz dela era firme, cortante. Você não tem filho aqui. Você teve a chance de ser pai. Escolheu ser outra coisa. Mas eu mudei. Eu aprendi. Eu quero ser presente agora. Agatha deu um passo à frente. Olhou nos olhos dele e disse, com uma frieza que surpreendeu até ela mesma: Você não mudou. Você quebrou. Tem diferença. Você não quer ser pai. Você quer um lugar para se agarrar porque está afundando. E eu não vou deixar meu filho ser a tábua de salvação de um homem que me destruiu. Agatha, eu imploro. Você implorou para a Camila quando ela te largou? Você implorou para o banco quando bloquearam suas contas? Você implorou para minha mãe quando roubou a casa dela? Agatha sentiu a voz subir, mas se controlou. Não ia gritar. Não ia dar esse gosto. Você não implora, não. Você só aparece quando não tem mais nada. Ele tentou tocar no braço dela. Agatha recuou. Não encosta em mim. As lágrimas escorreram pelo rosto dele. Mas Agatha não se comoveu. Tinha chorado sozinha demais. Tinha sofrido sozinha demais. Ele não merecia a compaixão dela. Eu tô te pedindo uma chance. E eu tô te dando a mesma chance que você me deu. Nenhuma. Agatha respirou fundo. Agora sai daqui. E não volta mais. Agatha, por favor, só deixa eu ver ele uma vez. Não. Eu tenho direitos. Eu sou o pai. Agatha sorriu. Um sorriso triste, mas firme. Você é um nome na certidão de nascimento. Nada além disso. Pai é quem cuida, quem acorda de madrugada, quem troca fralda, quem segura no colo quando tá com febre. Você nunca fez nada disso e nunca vai fazer. Ele ficou parado, sem palavras, derrotado. Agora vai embora. E se aparecer aqui de novo, eu chamo a polícia. Ele deu um passo para trás, ainda tentando encontrar algo para dizer. Mas não tinha nada. Ele tinha perdido tudo. E dessa vez não tinha ninguém para culpar a não ser ele mesmo. Virou as costas e foi embora. Agatha ficou parada na porta, observando ele sumir na esquina. E quando ele desapareceu, ela trancou a porta, encostou nela e respirou fundo. Não chorou, não tremeu. Apenas sentiu alívio. Aquele capítulo tinha acabado. De verdade, dessa vez. Nos meses seguintes, a vida de Agatha continuou subindo. O café Recomeço se tornou referência no bairro. Ela contratou mais uma funcionária. Ampliou o cardápio. Começou a dar lucro real. Lucro suficiente para guardar, para investir, para sonhar com coisas maiores. Daniel continuou aparecendo. E aos poucos, sem pressa, sem pressão, eles começaram a construir algo. Não era perfeito, não era conto de fadas. Era real, era respeitoso, era seguro. Ele não tentou ser pai do bebê, apenas estava presente. Brincava, ajudava, respeitava o espaço. E o bebê, que agora tinha quase 2 anos, começou a chamá-lo de Dani, com um sorriso largo. Agatha não sabia se aquilo ia virar casamento. Não sabia se ia durar para sempre, mas pela primeira vez não estava preocupada com o futuro. Estava vivendo o presente, e o presente era bom. 1 ano depois do dia em que o ex-marido apareceu na porta, Agatha estava fechando o café quando recebeu uma ligação do advogado. Agatha, tenho uma notícia. O processo criminal foi julgado. Ele foi condenado por estelionato e fraude documental. 2 anos e meio de pena, mas vai cumprir em regime aberto. E, além disso, foi determinado que ele pague restituição integral de todos os valores desviados.
Ágata respirou fundo. E a casa da minha mãe? Liberada. A hipoteca foi anulada. Ele vai ter que devolver o valor ao banco. Sua mãe está livre. Ágata desligou o telefone e ficou parada por um momento. Não sentiu euforia. Não sentiu vingança. Sentiu justiça. Apenas isso. Naquela noite, ela foi até a casa da mãe. Levou o neto, que correu para os braços da avó rindo. Dona Neuza abraçou o menino com lágrimas nos olhos. Acabou, mãe. Ágata disse. Você está segura. A casa é sua de novo. Dona Neuza abraçou a filha. Eu sabia que você ia conseguir. Sempre soube. Ágata sorriu. A gente conseguiu, mãe. Juntas. Algumas semanas depois, Ágata estava no café quando uma cliente antiga perguntou: Você não tem raiva dele? Depois de tudo? Ágata pensou por um momento e então respondeu: Raiva cansa e eu já cansei demais. Hoje eu só tenho gratidão. Gratidão? Sim, porque se ele não tivesse me traído, eu nunca teria descoberto quem eu realmente sou. Nunca teria construído isso aqui. Nunca teria aprendido que eu não preciso de ninguém para ser forte. Ele tentou me destruir, mas me libertou. A cliente sorriu. Você é incrível. Ágata balançou a cabeça. Não, eu só sou uma mulher que decidiu não deixar a dor vencer. Naquela noite, depois de colocar o filho para dormir, Ágata ficou na varanda do apartamento com uma xícara de chá. Olhou para o céu estrelado e pensou em tudo o que tinha passado. O dia em que ele pediu o divórcio, grávida de 8 meses, parecia o fim do mundo. Parecia que ela nunca mais ia se levantar, mas levantou. E não só levantou, voou. O que parecia o pior dia da vida dela foi, na verdade, o início da melhor versão dela. A versão que não pedia permissão, que não implorava amor, que não aceitava migalhas. Ágata tinha perdido um marido, uma amiga, uma vida inteira, mas ganhou a si mesma. E no final, percebeu que essa era a maior vitória de todas. Porque a vingança nunca foi a dor deles, foi a felicidade dela.